Nesses dias que você acha que não tem mais jeito. Mas tem uma coisa que eu vou te dizer nesta noite: quem tem o controle e o domínio de todas as coisas não te esqueceu. A Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que ela amamenta, todavia eu, o Senhor, não esquecerei. Giovanni, o homem pode até falhar, Giovanni. A tua casa pode até não entender o que tu está vivendo, mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que te formou, o Deus que te conhece desde o ventre da tua mãe, Ele te diz nesta noite: aquieta a tua alma, porque essa síndrome que sopraram nos teus ouvidos, ela já caiu por terra hoje, se tu crê. E eu creio que essa síndrome não é maior do que o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus que fala nesta noite, Ele está aqui, curando as tuas entranhas e te dizendo: eis que estou contigo todos os dias da tua vida. Ele não esqueceu de ti. Em todos os momentos da tua vida, o Senhor está contigo. Não te espante, porque o Senhor é Deus. E a palavra diz: operando o Senhor. Eu creio que seu coração está aberto para essa transformação. Vai chegar momentos da sua vida que falta. Mas eu quero te dizer: convide teu amigo Espírito
isso aqui é diferente, meu Pai, porque o Senhor chegou primeiro, meu Pai, e Ele está gerando no seu coração, meu Pai, a Deus a vitória. Ela está gerando no seu coração, meu Pai, o desejo de vencer na tua presença. Por isso eu creio, meu Deus. Se eu subir, se ela estiver lá em cima, meu Pai, ela vai te adorar. Se ela estiver lá embaixo, Pai, ela vai continuar te adorando, porque Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra do Senhor operando o Senhor, ninguém impedirá. E as palmas louvam, glorificam e exaltam o Senhor Todo-Poderoso. Bendigo de toda honra e toda glória e glória. A minha tua glória vem do Senhor. A minha tua força, a minha força vem do Senhor. Nas bênçãos e também nas dificuldades. Amém? Que bom que vocês venceram essa chuva maravilhosa que está caindo. Amém? Para mim está delicioso. Para mim está ótimo. Sabe por quê? Porque se nós, como pensadores e servos do Senhor, se nos campos não tem chuva, falta mercadoria nas prateleiras. Ou falta ou elas ficam mais caras. Porque a gente acaba comprando mais caro por conta da falta de chuva. E nós temos vivido nesses últimos dias essa escassez, mas aprove Deus soprar aquele vento que soprou lá naquela ilha de Malta, como é o nome do vento? Equilhão? Soprou um aquilhão, sabe? E mandou essa chuva aqui para o Nordeste, sabe? Para regar essa terra. E eu creio que já tem muita gente aí arando terra para plantar boa semente. E eu creio que o Senhor vai prover todas as coisas. Amém? Que bom que você se esforçou e chegou até aqui. Muitos acharam que era um feriadão, mas quem foi para a praia e atravessou ali aquela Macedônia de Amaro Santo, meu irmão, Subaé ali, transbordou e muita gente ficou ilhado dentro daquela cidade. O comércio de Santa Mário, todo Mário, dentro da água, que praticamente o comércio daquela cidade praticamente é na beira daquele rio, e todos aqueles comerciantes que tinham comércio ali, as lojas foram invadidas pela água. Aí pergunta assim, por que as autoridades não fazem nada? Porque tem coisa que é das estações do tempo, ainda que os prefeitos, os governantes façam as lojas de primeiro e segundo andar, mesmo assim, meu irmão, a chuva a água vai procurar o seu rumo. E muita gente construiu em lugar que não deveria construir e hoje estão passando por essa situação. Mas aprove Deus ter mandado essa chuva para regar essa terra. Amém? Que bom que você chegou aqui. Eu não quero me demorar e também não quero perder tempo, porque eu quero entregar tudo aquilo que o Senhor mandou entregar. Deus, nesses últimos dias, Ele tem me apertado um bocado, sabe? E nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Eu sou o sacerdote dessa casa, o sacerdote da minha casa e da minha família. Nem todos os dias a gente vai estar dando risada, nem todos os dias as coisas vão estar boas, gostosas como nós imaginaríamos que pudesse estar, mas nós precisamos dar o nosso melhor para o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Davi diz lá no Salmo 23, ainda que eu ande, não é problema teu, Senhor, eu vou andar na tua presença. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Que você
que eu venha estar ligado na promessa que Deus fez para a tua vida, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E a palavra do Senhor para nós nesta noite, eu vou dar continuidade ao que eu ministrei na quinta-feira, falando de uma família, que foi uma família que tinha tudo para terminar na presença do Todo-Poderoso, que tinha tudo para terminar no propósito que Deus queria que fosse acontecido. O pai e a mãe recebeu e fez aquilo que deveria fazer. Mas quando passou o bastão para quem era para fazer, infelizmente ele não fez e deixou, sabe, o propósito de Deus de lado e procurou ver o que os seus olhos viram. E que quando a gente vê o que os nossos olhos vê, muitas das vezes, Milena, não é o que o Senhor tem para nós. Nós vemos aquilo que agrada a nossa carne. Mas muitas das vezes o que agrada o Espírito, muitas das vezes é difícil para a gente fazer. Então é mais fácil eu agradar a minha carne do que eu agradar o Espírito. E nós sabemos que esse caminho, acabamos tomando um caminho, que é caminho de morte. Isso eu creio que não vai acontecer com as nossas vidas, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de receber a palavra de Deus, e que quando a palavra de Deus, pastor, isso ela é ministrada, ela traz conserto para as nossas vidas, ela traz reforma para as nossas vidas, ela traz libertação, ela traz transformação, e o Senhor nos chamou por esse propósito, para a gente ir e dar fruto. Então, para dar fruto, Israel, não é de qualquer jeito. Tem que ter esforço, tem que ter sacrifício, tem que ter disposição para dar semente, tem que ter disposição para dar fruto, porque o Senhor manda chuva, o Senhor já deu a terra, a Bíblia diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e o mundo e tudo aquilo que há. Estamos aí vivendo em uma sociedade que não somos impedidos de pregar o Evangelho, entramos no carro, vamos no comércio, fazemos as compras que temos que fazer, pagamos as nossas contas, temos liberdade de vir. Porque nós temos uma Constituição que nos dá o direito de vir e pregar a palavra de Deus num ambiente que nós achamos que temos que pregar e não somos impedidos. Então diga para o seu irmão, você é livre para adorar esse Deus que no passado, para algumas pessoas, eles não tinham a liberdade que eu e você tem hoje. Então dê graças a Deus por essa liberdade. Mas que essa liberdade que você tem, você não escolha Sodoma e Gomorra. Que você escolha, meu irmão, Israel. Que você escolha a presença do Senhor. Que você escolha a melhor parte. E essa melhor parte, muitas das vezes, não é fácil. Mas a promessa de Deus, ela vai se cumprir em nossas vidas. Abra a palavra do Senhor no livro de Juízes. Na quinta-feira nós falamos de Manoá e da sua mãe, amém? Que eles foram visitados por um anjo, é assim, missionária Joana? Eles foram visitados pelo anjo, e esse anjo apareceu àquela mulher que era estéril, e esse anjo disse para aquela mulher, tu vai gerar. E o que foi que ela fez? Ela correu, contou para o seu esposo, eu estou adiantando, depois, vocês que não estavam aqui na quinta-feira, vocês pegam o livro de Juízes capítulo 3, que vocês vão ver que é uma das histórias mais lindas que a gente pode ver na palavra do Senhor. Você chega em casa e medita, porque se eu voltar para explicar tudo que eu expliquei na quinta-feira, talvez o tempo não dê para a gente finalizar a ministração. Então vocês vão pegar o capítulo 13, vão ministrar, ler em casa, para vocês entenderem, porque eu vou passar rapidinho um pouquinho daquilo que nós falamos aqui na quinta-feira. Então o que acontece? Deus chama essa família e diz para essa família que eles iam gerar um filho, a família era estéril. E assim aquela família se prontifica em ouvir aquele anjo, se prontifica em fazer aquilo que o Senhor chamou eles para fazer. O milagre acontece, Deus abre as portas, eles fazem o sacrifício, o Senhor recebe o sacrifício e aquela mulher gera aquela criança que está no capítulo 14 do verso, está no capítulo 13, no verso 24, que diz assim: depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome. A mulher teve um filho e chamou o nome. Glória a Deus. Então é nessa história que nós vamos ministrar nesta noite,
falando um pouco do nazireado de Sansão e da importância que Sansão deu para aquilo que a sua família recebeu. O que eu posso observar, Jéssica, que aquela família recebeu como algo precioso na presença do Senhor. E que quantas vezes nós recebemos algo precioso do Senhor, que é a palavra de Deus, e muitas das vezes nós fazemos pouco caso com aquilo que nós recebemos. Por nós já estarmos tão desgastados com a circunstância da vida, pastor Isaías, muitas das vezes nós não acreditamos que tem jeito para a situação. Muitas das vezes nós achamos que Deus não pode fazer aquele milagre, pastor Isaías. E o que é que nós fazemos? Nós jogamos a toalha e dizemos, eu vou desistir porque está difícil para mim. Eu quero te dizer nesta noite, você que está aqui nos ouvindo, não desista do propósito de Deus. A Bispa Flora meu culto falando para nós sonharmos na presença do Senhor. E eu quero te dizer, sonhar não paga imposto, então sonhe, meu irmão. Porque aquele que semeia com lágrima, com júbilo, ceifarão. E aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltarão sorrindo com seus molhos. Então há uma recompensa, pastor Wilson, para aquele que sonha. Há uma recompensa para aquele que investe na presença do Senhor. Há uma recompensa, irmão Ananice, de todo o trabalho que nós fazemos para o Senhor. Então não é em vão esta obra que nós estamos fazendo aqui na Tabernáculo de Deus. Não é em vão que nós estamos fazendo aqui, Tiago. Por são algumas mudanças que tem que ter. Algumas mudanças que nós estamos querendo fazer aqui nessa casa. Ah, bispo, tem um bocado de mudança para fazer. E está sendo gerado em mentes aqui, sabe? Está sendo gerado muitas mudanças. E Deus vai enviar provisão. Ele vai providenciar os 2 televisores que o grupo de louvor tem pedido. Deus vai providenciar. Amém? A gente vai tirar esse caixote daqui. Nós vamos fazer um menor para a gente aproveitar o espaço aqui na casa do Senhor. Nós vamos estar levando para ali. Por quê? Porque Deus está colocando algo na nossa mente novo. E eu quero te dizer para essa família, Deus falou que eles iam gerar e eles se colocaram à disposição, irmã Isabel, e não impediram o operar de Deus. Sempre diz, esse aqui, faz a tua obra em mim, faz o teu milagre. E aquele anjo, ele foi recompensado. E ele recebeu e a criança foi gerada. A criança foi gerada. Eu quero te dizer, a promessa já aconteceu em nossas vidas. A salvação já chegou. A cura já chegou. O milagre já chegou, porque ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas. O Senhor não mudou, o Senhor não parou, ele continua sendo o mesmo. E nós é que precisamos a cada dia entregar no altar, meu irmão, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Não podemos ser gratos diante de Deus. Temos que todos os dias entender o propósito de Deus em nossas vidas. E para a gente entender um pouco mais da história, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Números, que vai falar da lei do nazireado, para a gente ficar bem mais informado com essa história. Eu quero que você imprima ela no seu coração. Eu quero que você imprima ela na sua alma. Eu quero que você nunca esqueça dessa mensagem. Eu quero que ela fique impregnada, Jéssica, no meio do teu coração, para na hora que a gente for tomar uma posição que não esteja na presença do Senhor, o anjo do Senhor nos repreende e diga, epa, para onde você vai? O que você está fazendo com a bênção que eu coloquei nas suas mãos? Porque Deus, ele faz isso. Ele faz isso, Jesus. E nós precisamos estar sensíveis nesses últimos dias para nós ouvirmos a voz de Deus. Números capítulo 5, ele vai falar. O 3, ele vai dizer assim, o voto do nazireu para se preparar, para separar para o Senhor. E falou aos filhos de Israel, dizendo-lhe, quando um homem ou uma mulher se tiver separado para fazer o voto de nazireu, para se preparar para o Senhor, de vinho e de bebida forte, de vinho e de bebida forte, o que está escrito, gente? Se apartará. Números capítulo 1. Não achou? Eu que estou agoniado. 6. Às vezes eu acho que Números capítulo 6. Gente. Eita glória. Vocês são lindos e compreensíveis. Aleluia. Todos acharam? E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? Levanta a mão. E diz-lhe, quando
um homem ou mulher se tiver separado para fazer voto de nazireu, para se preparar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte ou não de beber. Nem beber alguma beberagem de uva, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado. Não comerá de coisa alguma que se fizer de vinho, desde a corar, os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre sua cabeça não passará navalha. Observem tudo isso, que vai ser de grande valia quando nós estivermos no capítulo 14 e você ficar inteirado na história. Até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as suas, lê aí, do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um seu pai ou sua mãe, ou seu irmão ou sua irmã, por ele, senão continuará. Quando fores contaminará. Quando for morto, porque o nazireu do seu Deus está sobre, o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Quer dizer o quê? Se a pessoa, o negócio era tão sério, se morresse alguém da família, a família não poderia estar naquele ambiente, porque senão teria que aquele voto terminaria e aquela pessoa teria que rapar aquela cabeça e começar o voto tudo novamente. Nós temos que entender a importância que aquele povo daquela época dava para as coisas sagradas e santificadas. Então existia uma ordem, existia uma lei. Mas vamos continuar para eu não me deter aqui, que eu quero sair daqui. Eu parei aonde? O 8. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. E se alguém vier morrer junto a ele, por acaso, subitamente, tiver um infarto e morrer nos teus braços, também seria alvo de você que estava consagrando, a sua cabeça ser rapada e você começar o voto tudo novamente. Mas vamos voltar para o capítulo 14, que é de lá que procede a palavra desta noite. Fique atento, que o Senhor ele falou poderosamente ao meu coração com essa palavra. O Senhor falou grandemente, e eu creio que vai falar grandemente com as nossas vidas. E diz assim: o casamento de Sansão. Sansão teve quantas esposas? Enquanto você leu a Bíblia pela primeira vez, segunda ou terceira, quem sabe, levanta a mão e fala para mim. Quantas esposas Sansão teve? Quantas esposas Sansão teve? Fala, corajosos. A gente teve nada. Teve só uma, que foi Dalila. Dalila é a problemática. Sempre a gente achou que Dalila era a problemática. Quem já botou o nome de sua filha Dalila? Tu já viu algum crente botando o nome de sua filha Dalila? Ninguém queria colocar. Ninguém colocaria, porque a fama de Dalila correu muito longe. Mas Sansão se envolveu com 3 mulheres. Isso que a Bíblia deixa registrada. Então nós ficamos com o que a Bíblia diz pra gente, que Sansão teve 3 mulheres. E essas 3 mulheres foram alvo que infelizmente foi um dos empecilhos que fez Sansão chegar à queda. Mas teve coisas aqui que nós vamos ver. E diz assim, ó: e desceu Sansão de Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher de Tina, das filhas dos filisteus, agora pois, toma-a por mulher. Porém seu pai e a sua mãe lhes disse: não há, nós estamos no 3, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás e tome mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada. Nós precisamos tomar cuidado
com aquilo que agrada os nossos olhos e não agrada os olhos de Deus. Muitas das vezes nós queremos trabalhar numa empresa, muitas das vezes nós queremos fazer alguma compra, muitas das vezes nós queremos tomar alguma posição, muitas das vezes nós queremos fazer algo e a gente consulta todo mundo, mas não consulta a Deus. Faz com a vista dos nossos olhos, e esse foi um dos primeiros problemas que Sansão trouxe para a sua vida. Se alegrar com aquilo que ele viu. Muitas das vezes aquilo que os nossos olhos vê não é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nesses últimos dias, meu irmão, nós precisamos tomar muito cuidado com o que Deus fez com as nossas vidas. Deus nos chamou, nos libertou, tem nos transformado a cada dia. Não estamos isentos do pecado, mas eu quero dizer à igreja do Senhor que está aqui reunida nesta noite. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos veem. Com as escolhas que nós fazemos, porque tem coisas, pastor Ailton, que nós fazemos, principalmente no casamento, que nós geramos uma aliança. Geramos uma aliança, e eu digo, a aliança ela não tem emenda. A aliança ela é o que ela não tem emenda. Então quer dizer o quê? Quando nós tomamos uma esposa, para nós tomamos essa esposa e essa aliança, ela tem que ser até a vinda do Senhor Jesus. E nós, como igreja viva do Senhor, nós precisamos entender que Deus em todo o tempo, Ele não nos deixa enganado. Ele nos chama a atenção. E aquela mãe perguntou para ele, não existem mulheres na tua região? Não existem mulheres do teu povo que possa casar? Ele disse, não, porque essa agradou aos meus olhos. Continuando a leitura. Mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, para buscar ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam Israel. E desceu, pois, Sansão, seu pai, e com sua mãe, a Tina, e chegou às vinhas de Tina, e eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. A Bíblia diz que Sansão era um homem forte, era um homem musculoso, não sei se não era filho de uma anaquita, porque não, Sansão era da tribo de Dan, sabe? Mas eu quero te dizer que Sansão era um homem que malhava agora nas academias que tem aqui no Sim, que é 24 horas por dia. Como é o nome do negócio? Gavião é parede da águia. Então agora nós temos nesse bairro bonito aqui, academia 24 horas. Mas eu quero te dizer, não deixe os teus olhos, meu irmão. Não deixe os teus olhos te chamar para coisas que Deus não te chamou. Não deixa teus olhos ficar vaidoso, não. Não deixa teus olhos ficar vaidoso, não. Porque é na vaidade que a gente se perde. É na vaidade que nós nos perdemos. E Sansão, com toda a sua força, Sansão pegou esse animal e rasgou ao meio como se fosse uma folha de papel. Ele abriu aquele animal, Mário, em banda, talvez. Ele abriu aquele leão como se abre um carneiro. Quem mata aqui carneiro, levanta a mão, quem já matou, quem sabe como é. O couro a gente puxa com a mão, não precisa de faca. A gente puxa ele com a mão, tem que ser com o maior carinho para não rasgar o couro. Então, Sansão fez aquilo, abriu aquele leão com toda a sua força e ali deixou no meio daquele local. Então o Espírito do Senhor se apossou dele possantemente, que o ofendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem o seu pai e nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Nem o pai e nem a mãe. E quantas das vezes nós somos filhos? Cadê os adolescentes que tem aqui? Ei, tem um cabra na internet apaixonado por você, porque hoje é muito fácil arrumar namorado por internet. O bichinho bota uma cara que não é dele, sabe? E ele fala assim, mostra a tua boca, depois mostra o teu corpo, fica nua pra mim. A pessoa está falando um negócio desse no meio dessas crianças. Criança nada. Está
Está todo mundo aqui hoje letrado. Só falta tirar o PhD em mexer nos computadores. Não fique aí achando que o seu filho é um nenenzinho, que as coisas estão acontecendo ao teu redor. Tem coisas que estão acontecendo que está arrepiando o cabelo de vassoura. Assim dizia minha mãe. Tem coisas que estão acontecendo na nossa casa que está arrepiando o cabelo de vassoura. E começa esse negócio, bispo. A vassoura é morta, mas mesmo assim, meu irmão, o negócio está se arrepiando, pastor Isaías, porque o negócio está tão sério que as coisas dentro de casa começam a se arrepiar. Por quê? Porque está todo mundo sabido, todo mundo entendido no assunto. Só se perde hoje, meu irmão, quem quer. Mas eu quero te dizer, a sedução vem. Então seu pai, sua mãe tem que ficar sabendo. Olha, minha mãe, o que está acontecendo? Tem alguém mandando essa foto para mim aqui, tem alguém que está me seguindo, tem alguém que está fazendo isso comigo. Sua mãe precisa ficar sabendo, sabe por quê? Porque na hora que acontecer algumas situações, você tem como se defender. Então nós precisamos estar atentos com as ofertas que a gente tem na palma da mão, que muitas das vezes é benéfico, mas tem muitos que não têm sabido utilizar essas ferramentas e têm usado essas ferramentas e muitas das vezes têm se atrapalhado. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos estar atentos. E quero dizer, filho de crente não é crente, mas nós precisamos nos guardar como filho. E tudo aquilo que acontecer com as nossas vidas, nós temos que contar aos nossos pais. Está aí, Eve, tudo ela conta a mãe dela. Sueli, com certeza, tudo conta a mãe dela. Por quê? Porque tem que ser dessa forma. Por quê? Muitas das vezes você está ali pensando uma coisa e não sabe que posição tomar. Você tem uma pressão e aí começa a pessoa te perseguir, muitas vezes te seduzir e você não sabe como sair. Aí você pega uma parte do seu corpo e você mostra. Aí você abriu a porta do inferno. E junto com essa porta que você abriu, Satanás e seu demônio entra e começa a agir naquela porta que você abriu. E nós precisamos tomar cuidado como filho. O que acontecer, tanto de bom como de ruim, você precisa falar com sua mãe e com seu pai. Por quê? Porque tem que tomar uma providência, tem que tomar uma posição. E eu parei aonde? E desceu e falou àquela mulher que agradou os olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar. E apartando-se do caminho, olha aí o perigo, veio ver o corpo do leão morto. Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Muitas das vezes, quando a gente lê, pastor Ailton, o versículo, a gente acha que tudo aconteceu em fração de segundo. Então eu quero te dizer, aquela viagem pode ter durado 3 meses, porque eu creio, Aguinaldo, que para uma abelha, ela fazer um enxame, para uma abelha, Milena, ela fazer um enxame, ela fazer o mel, produzir o mel naquele ambiente cristiano, eu creio que leva entre 2 ou 3 ou 4 meses fabricando aquele mel. Eu só sei que Sansão saiu do caminho e foi ver aquele casulo que ele era proibido ver, que ele era nazireu, e ele não se contentou com o que ele viu. Ele pegou do mel que estava naquela caveira, ele comeu e deu também para os seus pais. Será que Sansão não foi instruído pelos seus pais acerca do voto do nazireado? Foi. Ele foi sim. Porque os pais deles eram pessoas decentes, eram pessoas que cumpriram, pastor Isaías, a lei, eram pessoas que levavam a sério a presença de Deus nas suas vidas. Mas ele, infelizmente, você sabe o que foi que ele fez? Ele não disse nada, Juliana, porque a vaidade de Sansão era tamanha, e ele sabia que quando ele falasse com o pai ou com a sua mãe, automaticamente ele teria que ir para o sacerdote, ele teria que rapar aquela cabeça e começar tudo de novo. O problema é que nos últimos dias a gente volta atrás, tem dado um trabalho terrível. A gente reconhecer que nós estamos errados e que nós temos que tomar uma posição, muitas das vezes custa caro. As pessoas vão dizer, eita, que tipo de crente é esse? A primeira coisa que vai falar, Diaconisa Brunete, eita, que tipo de crente é esse que faz as coisas tudo errado? Eita, que fulano fez, é terrível. Se Sansão tomasse aquela posição, tivesse voltado, contado aos pais tudo o que estava acontecendo, ele não estaria passando pela situação que nós vamos ver na história e que ele vai passar. Nós precisamos entender que na nossa caminhada de fé, nós somos sujeitos a pecar, nós estamos sujeitos a falhar, nós estamos sujeitos a errar. Mas eu quero te dizer, meu irmão, uma coisa:
nós precisamos ser sinceros com o Senhor, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus e dizer ao Senhor: pequei, falhei, não mereço a tua graça, mas eu estou aqui. Porque Davi, que eu demorei um tempo para entender, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, quando ele entrava na presença do Senhor, ele se rendia ao Senhor, abria o seu coração para o Senhor e falava: Deus, pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra a terra, estou aqui para ser melhor na tua presença. Então é bom, meu irmão, quando a gente reconhece que tem que recalcular a rota, que tem que voltar, meu irmão, para a gente não estar agradando o mundo. Nós precisamos agradar o Senhor, que quando a gente agrada o mundo, a gente desagrada a Deus. Mas nós vivemos numa sociedade nos últimos dias que muitos não têm se aproximado do altar para dizer: rei, pequei, falhei, estou triste, estou desanimado, me ajude, me socorra. Sabe? Muitas das vezes nós tomamos a posição e não perguntamos, irmã Milena, a Deus, fazendo do nosso jeito e achamos que nós estamos fazendo certo. Nós vamos entender que lá na frente, aquilo que era para Sansão fazer, quem fez são os filisteus. Às vezes, as trevas estão fazendo aquilo que é para nós como servos fazer. E nós precisamos nesses últimos dias nos atentar. Porque muitas das vezes a nossa escolha não é a escolha de Deus. E nós precisamos entender, irmã Ivonete, que nós precisamos escolher, mesmo passando pelo vale, mesmo passando pela luta, nós precisamos escolher o Senhor. Quando a gente aprende, Ivonete, a gente sofre menos. Quando a gente recalcula a rota e fala: a partir de hoje vai ser do jeito que o Senhor quer, a gente vai ver que a glória de Deus vai se manifestar e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. E eu creio que tem crente aqui que busca todos os dias a face do Senhor, sabe? Que busca todos os dias a presença do Senhor e está sensível para a mudança do Deus Todo-Poderoso. E tomou a sua mãe, foi andando, comendo dele, e foi o seu pai e a sua mãe, e deu-lhe a comer do mel. A comer, porém, não lhe deu a saber que tomaram o mel do corpo de um leão. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher fez Sansão ali um banquete, para que assim porque assim os moços costumavam a fazer os jovens. Então aquele povo, eles tinham os momentos dele, Bia, de festa. Aqueles jovens se reuniam para fazer as festas. Era pecado? Não. Quando a mocidade da igreja se ajunta, é ótimo. Quando os homens de Deus se ajuntam e vão jogar bola, é ótimo. Mas a gente temos que controlar a carne. A gente temos que controlar os nossos instintos. Porque às vezes o futebol pode se tornar uma guerra da mãe cachorra, da mãe vagabunda, sabe? Xinga mãe, xinga pai, xinga a geração toda. Aí depois entra aqui na igreja e um irmão fica olhando para o outro. Vocês me veem jogando futebol? Vocês me veem jogando futebol? Eu conheço a minha carne. Eu conheço a minha carne. Ah, mas tu não está liberto não. A libertação é dia após dia, quando a gente dá lugar. Então a gente precisa saber qual lugar que cabe a gente. Qual o lugar que cabe a gente? Onde é que cabe a gente? Qual o lugar que cabe a gente? É pecado jogar futebol? Não. Mas temos que jogar o futebol com alta decência. É pecado você sair para ir no shopping, tomar um sorvete, uma casquinha no McDonald's? Não. Mas você tem que saber com quem você sai, com quem você vai e o ambiente que você está. Vai ter um momento que não vai dar mais para você. Você tem que sair. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Então nós precisamos saber que o ambiente que nós estamos tem que agradar primeiro ao Espírito Santo de Deus. Se o ambiente não agrada o Espírito Santo de Deus, então é impróprio para eu estar. E o próprio Espírito nos constrange. Epa, esse lugar aí, ó, não é para tu não. Tem ambiente que a gente vê as trevas se manifestar e a tendência é a nossa carne, pastora Rosário, ser seduzida. Mas nós temos que fazer uma escolha, e a escolha nós já fizemos, está na presença do Todo-Poderoso. E eu quero te dizer que diante dessa história aí, Sansão abre as portas, começa a fazer enigma, começa a brincar de crente. Ó, se tu descobrir, lê aí, me ajuda aí, no capítulo, versículo 12. E disse-lhe, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para adivinhar. Crente que adivinha, tem que tomar cuidado, viu? E diz assim: e se nesses 7 dias das bodas
me declarares e descobrires, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E se não puderes declarar, vós me dará. E eles lhe disseram: dai-nos o teu enigma a adivinhar, para que ouçamos. Aí ele diz o 14: então lhe disse: do comedor saiu comida. Ó, do comedor saiu comida. E doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar ao enigma. Então, quando a gente está cheio de nós mesmos, tio, que a gente se acha o bambambam, que a gente se acha o melhor profissional do mercado, que a gente se acha o melhor empresário, a gente começa, Tiago, a esbanjar. E nós temos que entender que a vida que está respirando aí não pertence mais a você. Diga para você mesmo: essa vida que está respirando aqui hoje não pertence mais a mim, pertence ao Senhor. Para Ele toda honra e toda glória. Esqueça, meu irmão, esqueça. Essa vida que está aí não pertence mais a você. E Sansão, pastor Isaías, ele continuou fazendo. Mas essa mulher, ela que tinha seduzido Sansão à vista dos olhos dele, ela começou a seduzir Sansão. Lê para mim, cadê o microfone? Bota essa menina para ler aqui. Deixa assim o buraco mesmo. A história é linda, gente. Tenha paciência. Tenha paciência. Lê, minha mãe. Lê. Tem hora que eu me perco nos pontos, nas vírgulas. Versículo 13. E se não pudesses decifrar, Moisés, Sofia, vós me dareis a mim 30 túnicas e 30 roupas de festa. E eles lhes disseram: dai-nos o teu enigma a decifrar, para que ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Continua lendo. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade o teu marido que nos declara o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me desprezas e não me amas, pois desde aos filhos do meu povo um enigma para decifrar e ainda não declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos de seu povo. Imagina aí. Então aquela mulher, com sua conversa, seduziu, ele contou, mas eu quero te dizer, Sansão teve que pagar o voto. Tinha necessidade de Sansão entrar por esse caminho? Não tinha necessidade. Mas quando nós nos achamos, pastor Ailton, autossuficiente, nós tomamos posição, nós fazemos coisa, meu irmão, que nos deixa sequela, que nos deixa marcas, e talvez seja a última oportunidade, e talvez seja de uma forma tão terrível, pastor Isaías, que não tem como ser consertada, porque existia um voto de nazireado. Existia, meu irmão, algo que Sansão já sabia que não podia fazer e fazia. E a Bíblia fala bem claro, que ela diz assim, ó, que nós pecamos, fugiu agora o versículo que diz que nós pecamos, fugiu a palavra, Jesus. Como? Hein? Como é o versículo? Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Mas não é esse versículo. Mas eu quero te dizer, quando nós estamos presunçosos, nós tomamos posição que muitas das vezes nos deixa dessa forma. E o 20 diz assim: e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, o que o acompanhava. Diante de toda a posição que ele tomou, ele não se deitou
com a mulher que ele viu à vista dos seus olhos e pagou o preço que não era para ele pagar. Tomou posição, pastor Edu, que não era para tomar. Eu falei aqui pela manhã que tem profissionais, eu quero dizer para vocês que estão aqui, que são servos do Senhor, que foram separados para fazer a vontade do Senhor. Nós aprendemos que nós não mandamos mais na gente, que não vive mais Cristo, mas Cristo vive em nós. Mas nós temos tomado posição nos últimos dias. Nós só temos aqui na igreja 3 cultos por semana. E algumas reuniões com alguns departamentos que tem que ser resolvidas algumas questões. Mas o que é que acontece? Muitos de nós só participamos do culto aos domingos. Não digo quem está trabalhando, quem tem suas responsabilidades, que tem seus compromissos que não pode fazer. Ótimo. Mas eu quero te dizer, mas da sua casa mesmo você pode fazer a sua devoção. Do seu local de trabalho você pode fazer o seu devocional. Porque Paulo estava preso, mas a palavra de Deus ela continuava sendo ministrada. Os dedos de Paulo que aquela víbora mordeu, tentando parar Paulo, não parou. Porque Paulo era bom na escrita. Então Paulo ali escrevendo, mandando aquelas cartas. A víbora foi morder aonde? O dedo de Paulo, meu irmão, onde Paulo era bom. Paulo era bom de escrever. O povo disse que Paulo era pior do que o bispo Pedro pregando. Que na hora que Paulo estava pregando, teve um dia que Paulo foi pregar. E o homem caiu junto daquela sacada, porque ele disse que a pregação de Paulo não era muito lá essas pregação das coisas, irmão. Mas mesmo assim Paulo escreveu as cartas dele, Jesus. Mesmo assim, com toda a dificuldade, Paulo escreveu as suas cartas. É por isso que hoje nós estamos aqui, meu irmão. Porque alguém, Moisés, porque alguém padeceu naquela cruz para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Aleluia! Deus é bom, igreja. Então, o que Deus colocou nas tuas mãos, o ministério que Deus colocou nas tuas mãos, se você é profissional, comece a se colocar como profissional. Você trabalha numa empresa e você tem o horário de você chegar e o horário de você sair. Se você passar do horário, a empresa vai te pagar as horas extras. Não é assim? Você como profissional. Como proprietário, se nós não trazermos essas regras, pastora Mari, para dentro de nós, nós vamos trabalhar, vamos nos cansar, vamos enriquecer os nossos funcionários e nós vamos ficar doentes. E existe uma geração que tem ficado doente. Por quê? Porque não tem cuidado do seu ser, muitas das vezes, para poder alimentar a empresa. E vai chegar um momento que essas doenças psicossomáticas acabam tomando conta da alma. Então aquela empresa que você lutou, que você batalhou, que você sabe, virou madrugadas trabalhando, aquele trabalho fica em vão. Quem aqui consegue trabalhar doente? Quem aqui consegue, meu irmão, trabalhar com dor de cabeça? Quem aqui consegue trabalhar desanimado? Pode até trabalhar, mas não vai produzir. Então o que Deus colocou nas tuas mãos, meu irmão, é algo precioso. Comece a colocar regra. Deus me deu um ministério. Deus te deu um ministério. Comece a cuidar do ministério do Senhor como se fosse a menina dos olhos do Senhor. Porque muitos de nós temos deixado o ministério do Senhor para segundo, terceiro e até quarto lugar. E o Senhor está nos chamando como missionário da última hora. O congresso que está acontecendo lá em Camboriú agora, com milhares de pregadores, cheio de PhD, um bocado de homens daquele ali, um congresso forte, sabe, onde só vai os bambambam, ou quem tem, sabe, um QI bom, quem indicou, fulano de tal, e hoje eu vi um indicando outro, traga esse aqui no próximo congresso, só vai quem tem bambambam, meu irmão, só vai quem tem nome, não vai qualquer um para lá. Você está entendendo? Então nós que estamos aqui nesta noite, Deus me deu ministério, Deus te deu ministério. Não faça como Sansão fez. Sansão simplesmente, Valdir, começou a brincar. Se nós continuarmos missionários, irmã Suzane, continuar lendo, nós vamos ver que o restante da história foi só avalanche. O restante da história foi só derrota. O restante da história foi só tristeza. O restante da história foi só desgraça. Porque tinha tudo para o ministério de Sansão terminar bem na presença do Senhor. Ele continuou com essa toda história, ele reinou, ele foi juiz durante 20 anos, pastor. Mas muitas coisas que ele fez, infelizmente, o Senhor foi, felizmente o Senhor foi misericórdia com ele. Sansão, no final do
no seu reinado, ele matou mais gente do que quando ele pegou aquela queixada de jegue e ele matou 1000 homens tudo de uma vez. A força de Sansão era algo terrível. A força de Sansão era algo monstruoso. Mas ele acabou, vencido por conta das suas emoções. Se nós observarmos as 3 mulheres que Sansão teve, ele não foi bem sucedido no seu sentimental. Ele foi derrotado no seu sentimental. Com certeza Sansão não seria um bom pai. Se a Bíblia não diz que ele gerou nenhum filho, eu não vou dizer que gerou, mas ele não teve. A sua descendência, infelizmente, a Bíblia não conta. Simplesmente a história de Sansão acaba quando aquele templo de Dagon é derribado, que ele pede permissão a Deus. Amém? Ele pede permissão a Deus para ele fazer o último desejo dele, e ele fez. Mas para isso acontecer, eu vou lá para o capítulo que eu quero finalizar. Mas vocês não vão parar por aí. Amém? Eu não sou esses historiadores todos. Tem ali um teólogo ali olhando para mim. Pastor Alex não veio hoje porque ele quebrou o punho. Pastor Felipe foi lá para o regalo passear. Mas eu quero concluir essa história dizendo para você nesta noite: valorize o dom que está na tua vida. Valorize o dom que Deus colocou no teu coração, para que a tua história, meu irmão, mesmo não sendo como você esperava. Paulo pensava que ele ia voltar para Roma de uma forma, ia chegar no cavalão, montado naquele cavalão, e Paulo chegou como prisioneiro em Roma. Mas ele chegou ali e cumpriu aquilo que ele tinha que fazer. Tanto ele curou naquela ilha, no capítulo 28, ele curou o pai daquele rapaz que recebeu ele, e Paulo pregou o evangelho, e todo mundo se converteu naquele lugar, e ele vai para Roma, meu irmão, e dentro daquela casa que foi alugada para Paulo ficar, Paulo transformou uma igreja, meu irmão. Então transforme o caso da sua vida em bênção. Transforme a situação difícil que você está vivendo, meu irmão, em algo maravilhoso na presença do Senhor. Não fique se lamentando que você está doente, que está doendo aqui, é um espírito de hipocondríase, que é só o sangue de Jesus. E o que é isso, bispo? Mania de doença. Eita, meu Deus. Tem gente que é mania de doença o tempo todo. É dor no sonho, é dor na testa, é dor aqui, é dor aqui. Pede a Jesus para curar. Pede a Jesus para fazer o milagre. Tá bom, não fica de pé, meu amor. Cheirosa, fica em pé. É forte o Brasil. Fica de pé, linda. Tá doendo aonde, irmão Bubu? Pergunta aí. Irmã Joelina, tá onde? 98 anos, gente. A irmã Rosa disse que ela se perdeu nas contas, que era mais que ela. Tá aí. Vem cá, minha flor. Vem cá. Arteira toda, viu? Sai do meio do quintal lá, tem um bocado de planta na casa, parece um outro florestal. Sozinho, tá perdendo. Tá perdendo. Visita a casa da irmã Bubu e é um outro florestal, meu irmão. Cuidando, escorrega, cai, chacara. Deixa de fazer, igreja. Glória a Deus. Passa 3 dias em casa, o juiz fica coçando, me leva para a igreja. Eu não aguento ficar mais aqui em casa. Meu Deus, que disposição é essa? A disposição que eu e você precisamos ter. O amor que eu e você precisamos ter. Então valorize o teu irmão, valorize o teu ministério. Valorize o teu ministério, meu irmão. Porque enquanto você não está valorizando, enquanto você não está valorizando, o jacaré está valorizando. E esse negócio de jacaré, bicho, eu descobri que é aquele negócio de lágrima de crocodilo. Sabe por que é? Porque o crocodilo, quando ele pega as suas presas para devorar, nas suas mandíbulas, quando ele está esmagando, sai lágrimas. Quando sabia disso? Eu vim aprender esses dias. Então, o crocodilo, quando ele está mastigando aquela presa, os olhos dele se lacrimejam, como se ele estivesse regozijado com aquilo que ele está fazendo. O inimigo da minha e da tua alma
Ele se regozija quando ele te destrói, quando ele te desanima. Ele se regozija quando te tira do prumo. Ele se regozija quando alguém se perde, quando a família se destrói. Ele se regozija quando Satanás quando ele se regozija, meu irmão, com a situação difícil que você está vivendo. Mas a partir de hoje, igreja, você vai se levantar e vai dizer: eu quero valorizar o ministério que Deus tem na minha vida. Eu quero valorizar o ministério que Deus colocou em minhas mãos. Eu quero te dizer que essa mensagem que eu estou pregando aqui não traz sucesso para algumas igrejas, mas não sabe por quê? Porque ninguém quer ficar massageando a alma. Fulano é o cabra que mais dá dízimo na igreja. Tu não pode perder esse homem para dentro da igreja. Tu tem que tratar esse homem como um cristal, porque se não tratar, tu vai embora e tu perde o dinheiro. Problema dele e do cão. Problema dele e do cão. Ou a gente entra no prumo de Jeová. Se for para não entrar nem um centavo no cofre, eu prefiro que você fique sentado e que você ouça a verdade, do que eu massageie a tua alma e no grande dia tu fique para fora. E a Bíblia diz quem é que tem que ficar para fora: os feiticeiros, os afeminados, os idólatras. Então quem tem que ficar, meu irmão? Eu não sou feiticeiro, não sou afeminado, não sou idólatra. Então eu tenho que me preparar para esse grande dia, para eu não ficar naquelas qualidades, para eu não ficar nesse estigma. Eu tenho que me preparar, pastor, isso, porque o grande dia virá e não tardará, e eu preciso estar preparado. E com todos os vacilos que Sansão vê, para nós finalizarmos a história, nós vamos ver aqui que aquilo que era para Sansão fazer, quando ele come daquele mel e dá para os seus pais, os filisteus foram e fizeram com ele. Ele contou o segredo. Depois de Dalila massagear a alma dele, Dalila botou ele entre as pernas, começou a fazer carinho nos ouvidos, que arrepiou até o último coração da alma. Sabe? Mas não é, Victor? Só sabe quem faz os carinhos, que vai lá e alisou e botou para lá. E conte, meu amor, porque eu te amo. E Sansão foi e caiu no engodo de Dalila. Mas sabe por que ele se lascou? Porque ele vacilou, ele foi otário. Eu estou aqui para defender as mulheres hoje. Não foi por causa das mulheres que Sansão foi derrotado, não. Sabe por que? A gente aprendeu no passado que foi por causa de Dalila. É mentira. Sansão se perdeu porque ele ficou vaidoso quando ele deveria ficar atento. Sansão, quando Deus deu para Adão o jardim do Éden, quem foi que vacilou? Adão, meu irmão. Quem vacilou foi Adão, não foi Eva, não. Então nós precisamos entender que nós precisamos valorizar o nosso nazireado. E o que é o nazireado, pastor? A unção que Deus derramou na minha e na tua vida, varão. Eu preciso preservar, porque o diabo anda bramindo, como um leão, buscando quem possa tragar. Então Sansão vacilou porque ele não vigiou, porque ele conhecia a lei e ele transgrediu a lei, buscando para ele algo que Deus não aprovava. Então esse mito, essa história que conta pra gente, que foi por causa de Dalila, que foi por causa daquela prostituta, que foi por... Mentira, foi porque ele vacilou. Então muitas das vezes a gente vacila, pastora Luciana, e fala: eu fiz isso por causa de fulano. Você fez isso porque você olhou para os maus costumes. Então quando a gente olha para Jesus, a gente passa pelo vale, mas nós vivemos uma história diferente na presença do Senhor. O 18 diz assim, o 18 do 16 diz assim: vendo pois Dalila que já havia descobrido todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ele e trouxeram o dinheiro na sua mão. Dalila recebeu aquilo que foi combinado para que ela descobrisse. Dalila amava Sansão? Não, mas ele se apaixonou por ela. Ele se apaixonou pela pessoa errada. Por quê? Porque quando a gente brinca com o que é de Deus, quando a gente vai ouvir a voz de Deus, a gente não ouve mais a voz de Deus quando a gente brinca com a unção que foi derramada em nossas vidas. Então a unção de planção já tinha Tiago passado de longe naquela história. E diz assim a palavra do Senhor: então fez dormir. Então ela fez o dormir sobre os seus joelhos e chamou ao homem e rapou as 7 tranças do seu cabelo, da sua cabeça, e começou a fadigá-lo e retirou-se dele a sua força. Então, se Sansão naquele dia que ele comesse aquele mel,
que ele comeu aquele mel e não contou nada para o seu pai e nem para sua mãe. Se ele tivesse contado para os seus pais, hoje o pastor Isaías ele não estava passando por essa situação. Então ele foi enganado. E o que acontece? As tranças do seu cabelo foi cortada e começou a fadigar e perder a sua força. E disse os filisteus: vem aí, vem sobre ti. E disse ele: os filisteus vêm sobre ti. Sansão o despertou do sono e disse: serei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque eles não sabiam que já o Senhor o tinha retirado dele. Então o filisteu pegaram nele e lhe arrancaram ou lhe furaram os olhos. Pelo aquilo que Sansão viu, aquela mulher que ele disse que agradou os olhos dele, ele morreu sem a visão dele. Quando a gente vacila, Bia, a gente perde a visão. Quando a gente vacila, a gente perde aquilo que é precioso na presença do Senhor. Se Sansão tivesse tomado a posição, ele finalizaria essa história com chave de ouro e nós estaríamos aqui dizendo: puxa, que história bonita. Mas nós estamos vendo que essa história acabou de uma forma que Deus, depois que o cabelo de Sansão, se nós formos observar, depois que o cabelo de Sansão volta a crescer, automaticamente ele sente as forças voltando de novo e ele pede ao Senhor para ele ir lá naquele templo e destruir todos aqueles homens, e o Senhor concede, e Sansão mata mais gente do que quando ele estava aí sendo como juiz na terra. Então eu quero te dizer, meu irmão, não brinque com as coisas do Senhor. Se você tem brincado, eu quero te dizer nessa última hora, se arrependa. Não brinque. É difícil nós nos posicionarmos na presença do Senhor, sabe? Mas eu quero te dizer só uma coisa: valorize o ministério que Deus te deu. Nós estamos correndo muito perigo nesses últimos dias, mas aquele que guarda a mim e a você, a Bíblia diz que ele não dorme, que ele não pisca, que ele não toscaneja. Eu não sei o que é que você tem desvalorizado no seu ministério, mas não se aproxime dessa ceia de qualquer jeito, não. Se aproxime desse ministério renovando o seu misericórdia. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que a mão forte do Senhor, meu irmão, continue estendida sobre o meu coração, sobre o teu coração, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera nesta noite na minha e na tua vida. É só você tomar uma posição diante de Deus e dizer: quero que valorize o que você